Vamos lá então, próximo. Gráfico de barras ou colunas. Sim, você pode chamar ou de barras ou de colunas, tá? E aí, tanto o gráfico de barras quanto o de colunas, vou chamar só gráfico de barras a partir de agora, tá? Você pode ter as barras na horizontal ou as barras na vertical. Qual a diferença entre os dois? Nenhuma. Aqui, ó, os dois gráficos eles passam a mesma informação. Olha só, percentual da população em situação de extrema pobreza por região do Brasil em 2020. Aqui é a mesma coisa. A diferença é que aqui, por exemplo, ó, vamos pegar o da direita primeiro, tá? O que é? Qual região que você está analisando? Está no eixo X. Aí o percentual está no eixo Y. Aqui, ó, então o norte, 11,8% da população está na extrema pobreza, tá? Se você olhar de cá, ó, o norte, os mesmos 11,8 estão aqui. Porém, aqui do lado direito, ó, do lado direito não, no eixo Y, você tem as regiões e no eixo X o percentual, tá certo? Bom, aí, essa porcentagem que está aqui. Poxa, mas e aí? Esse 11,8 é em relação ao país, é em relação somente à região? O que é? O que quer dizer esse 11,8 aqui? Bom, aí vem a língua portuguesa, interpretação de texto. Vamos ver aqui, ó. Percentual da população em situação de extrema pobreza por região do Brasil. Bom, então vamos pensar que a pessoa ela tem interpretado errado, tá? E aí ela pensa o seguinte, então isso aqui é 11,8% do Brasil, 11,8% de pessoas em extrema pobreza do Brasil estão no norte. Bom, soma aqui então. 11,8 com 14,7. Vamos arredondar aqui, ó. 11 com 14, 25. 28 com o 3, 30, 33. 33,9, 34,7, 35,4, 36,2, 36,8. Gente, 36,8% da população brasileira em extrema pobreza não faz sentido isso, né? Então tem alguma coisa errada aí. E geralmente quem está errado é quem faz a análise errada. Então olha aqui, ó, percentual da população em situação de extrema pobreza por região. O que isso quer dizer então? 11,8% dos habitantes do norte estão em extrema pobreza. 14,7% dos habitantes do nordeste estão em extrema pobreza, tá? 3,8% das pessoas que vivem no sudeste estão em extrema pobreza e assim vai. Então, há um destaque aqui para o nordeste e também há um destaque para o sul. Que destaques é este? Esse aqui é o destaque ruim, infelizmente, né? Quase 15% da população nordestina está na extrema pobreza. E aqui é um destaque bom, né? Em termos de números, claro. Menos de 3% da população do sul vive na extrema pobreza, tá certo? Essa análise que a gente faz aqui é a mesma que se faz aqui. Por quê? Porque são os mesmos gráficos, são os mesmos dados. A diferença só está no layout de apresentação, ok? Bom, gráfico de barras a gente utiliza para variável discreta. Como assim variável discreta? É aquilo que não é contínuo, né? Então, quando você faz uma coleta de valores absolutos e percebe que essa coleta se dá apenas em relação a números inteiros, né? Propriamente até naturais. E é contínua, a gente já viu em vídeos anteriores que você pode ter vírgula, pode ser qualquer número real. Então, o gráfico de barras é para variável discreta, certo? Temos aqui um outro exemplo de gráfico de barras que eu trouxe. Ó, Secretaria do Estado de Segurança Pública de Alagoas. Crimes violentos letais intencionais. Ó, abreviaram para CVLI. Então, registro de homicídio de 2012 a 2021 em Alagoas. Vamos passar com essa cor aqui, que essa cor todo mundo vê no azul. Ó. Se eu der um zoomzinho, será que vai quadricular? Não, ficou bom. Olha aqui, ó. Então em 2012, e aí foi feito um comparativo até 2021, né? Então, o interessante, olha só como foi feito aqui, ó. Lá no início, a gente teve um gráfico de linhas que não tinha o valor escrito acima, né? E a gente tinha que fazer a estimativa meio que puxando aqui para o lado com uma régua. Aqui não, ó. Ele já trouxe o valor acima.
Então, está de 500 em 500 aqui, ó. Tá vendo? E aí, para que a pessoa, então, não fique aproximando, ele colocou o valor exato lá. Então, em 2012, 2.214 crimes violentos, letais e intencionais, né? Ou seja, homicídio com a intenção de matar realmente, né? Ou melhor, assassinato com a intenção de matar, né? Porque homicídio ele é um assassinato que tem intenção de matar. 2.214. Então, o ápice foi em 2013. Note o seguinte, tá aqui uma cor tendendo para o azul, uma cor verde, um azul, um verde. Qual o significado disso aqui? Leitura, para que você não confunda, né, as barras. Então, algumas pessoas, ao desenhar um gráfico, ele faz essa alternância de cores aqui, ó. Azul, 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 azul. Estão todas na mesma tonalidade. E entre elas, verde, 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 verde. Aí, note o seguinte, que a última está amarela, tá amarela. Por quê? Porque talvez ele quis dar um destaque que 2021 foi o ano em que teve menos violência letal, né, em Alagoas, tá? Ou ele quis dar o destaque por ser o último ano, ou pode ser que a pesquisa foi feita em 2021 e ele quis dar o destaque para 2021. Mas eu imagino que aqui foi para destacar realmente que a quantidade de homicídios ela caiu bastante, principalmente em relação aqui aos primeiros anos, né? Batia a casa de 2.200, está batendo aí a casa agora de 1.130, né? Pouco menos aí de 50% de redução, tá? Então, esse é o nosso gráfico que apresenta barras ou colunas, tudo bem? Bom, próximo gráfico então, vamos lá. Ainda são barras. Só que existem dois tipos de você não deixar apenas as barras sozinhas. Existem as barras múltiplas, que são barras lado a lado, né? E as barras múltiplas também, que são as empilhadas. Qual a diferença do lado a lado e empilhada? Lado a lado é um do lado do outro. Empilhada é um em cima do outro. Oh! Qual a diferença entre os dois? Bom, a forma como você apresenta. Apenas isso, tá? Mudar aqui a cor. Voltar para o azul. Barras múltiplas ainda são barras. Barras múltiplas ainda são barras. Pronto. Tá? Vamos ver aqui, ó. Taxas percentuais de desemprego por regiões do Brasil, 2015 e 2016. Aí aqui, ao invés de fazer dois gráficos, a pessoa resolveu fazer um gráfico só e colocar as informações de 2015 e 2016 ao mesmo tempo, para evitar de fazer dois gráficos. E você tem um comparativo. Ó. Então, aqui, ó, região norte. Tá vendo? Ó? E detalhe, isso aqui é a taxa percentual de desemprego, né? Então, todos esses valores aqui são percentuais, tá certo? Quando você tem essas barras múltiplas lado a lado, o interessante é que você já consegue fazer um comparativo dentro de uma subdivisão que você queira analisar. Então, olha aqui, ó, todas as barras claras são 2015, que são as barras à esquerda. Todas as barras mais escuras são de 2016, que estão à direita. Aqui, ó, então você sabe que na região norte, em 2016, nós tivemos mais desemprego do que em 2015. Olha lá. No Nordeste, ó, você sabe que em 2016 você teve mais desemprego do que em 2015. E assim vai. Então, percebe-se que em 2016 você teve um aumento, né, na taxa de desemprego em relação ao ano anterior, em todas as regiões do Brasil. Tá vendo? Aqui ele optou por colocar de 3% em 3%, né? Ó, foi até 15%. Por que ele não colocou de 0 a 100? Porque senão você ia ter um monte de barra pititinha aqui embaixo e aquele gráfico gigantão até lá em cima, e esse espaço todo vazio aqui. Ó. Então, é bom você ter esse ponderamento na hora de desenhar. Você não precisa ir até o 100%, né? Porque você não passou de 15%, tá certo? Detalhe, ó, taxas percentuais de desemprego por regiões no Brasil. Então, estamos falando aqui de um percentual regional, tá? Então, nós tínhamos 8,5%
da população da região norte desempregada em 2015. Aí esse número subiu para 11,2% da região norte. Se você somar todos esses valores aqui, ó, vamos só pegar os valores inteiros, ó, 8, 19, 29, 42, 50, 61, 68, 77, 82, 90. Não está 90% da população desempregada em 2 anos. Até porque você teria que somar ano a ano, né? 8, 18, 26, 33, 38. 38% da população brasileira desempregada? Nossa Senhora, 60 milhões de desempregados. Não rola, né? E se bem que quando a gente fala em desemprego, a gente fala de população economicamente ativa, né? Então aqui é um percentual dentro da região, né? O interessante desse tipo de gráfico é que você pode bater o olho e já fazer uma análise, por exemplo, de qual região o número de percentual de desempregados aumentou. Em valores absolutos, né? Imagino que o Sudeste seja o que mais tem aumentado. Mas em termos percentuais, ó, o Sul, por exemplo, aumentou 2,5%. É só diminuir um do outro, 9,7 menos 7,4. A maior diferença está aqui, né? Ó, no Sudeste. Ó, visualmente falando, né? Então, percentualmente, o maior foi o Sudeste. E eu acredito que em números absolutos também, porque é onde a população é maior, tá? Barras múltiplas que são empilhadas. Muito bem. Que diferença faz isso aqui? Aqui a gente faz um comparativo lado a lado. E aqui você já faz um comparativo dentro de um montante. Por exemplo, não faria sentido eu pegar isso aqui. Deixa eu só pegar aqui, vou selecionar aqui, ó. Vou fazer errado, tá? E trazer isso para cá. E aí somaria 5,5 com 8, que daria 13,5. Tá, aí eu falaria o quê? 13,5% da população do Sul. Tá, e aí, o que acontece? Porque quando você coloca um em cima do outro, você junta os dois valores. E aí eu vou juntar esses dois valores e o que ele vai significar? Até porque, o que poderia acontecer aqui? Desses 5,5%, tem gente, talvez ainda, dentro desse 8 aqui. Eu estaria contando a mesma pessoa 2 vezes, né? Então, para você empilhar, tem que ter um motivo e tem que fazer da maneira correta. Aqui já não caberia empilhamento, porque estamos falando de anos diferentes, né? Então, vamos ver aqui. O que é isso aqui? População brasileira por décadas em milhões de habitantes, de 1950 a 2010. Aí, vamos tentar dar um zoom aqui, ver se não fica quadrado. Não ficou não. Ó, essa região mais escura é a população rural e a mais clara é a população urbana. Então está fazendo um comparativo entre o tamanho da população urbana e o tamanho da população rural. E note que a soma em cada um está dando 100%. Olha lá. Ó. Então, estamos falando de toda a população brasileira e fazendo um comparativo sobre quantos por cento você tinha de rural e urbano em relação ao todo. E quando você faz esse empilhamento, você tem até uma comparação de um para com o outro geometricamente. Ó, estamos aqui na década de 50 até a década de 10, de 2010 aí, né? Ó, em 1950, quantos habitantes nós tínhamos? Aqui está em milhões de habitantes. Então, está chegando em 200 milhões de habitantes. Até 2010, né? Então, nós tínhamos aí algo em torno de... Ó, tem que pegar a régua aqui, tá vendo? Então, esse valor aqui é o valor absoluto e aqui dentro a gente tem o relativo. Está mais ou menos 50 milhões, né? Então, dos 50 milhões de habitantes que nós tínhamos na década de 50, 64%, ó, aí você já pode até fazer isso aqui, ó, 64 vezes 50 milhões. Ó, 3.200, então 32. Então, 32 milhões de pessoas viviam na área rural. Olha que louco, cara. E aí, a área rural ela só foi caindo, ó, 64%, 55%, 44%, 32%, 25%, 19%, 16%. Então, se a área rural
A área rural não, perdão, a população rural, né? Que a fazenda. Se bem que a área rural também diminui, né? Porque se vai aumentando as cidades, vai diminuindo a área rural. Faz sentido. Mas vamos lá, a ideia aqui é a população. Então, se a população rural vai diminuindo, então a população urbana ela vai aumentando, né? A não ser que estejam morrendo pessoas da população rural e a população urbana esteja se mantendo constante. Aí vai diminuir e não vai aumentar o outro, né? Se bem que aumenta o outro também, né? Mas não tanto como aqui. Aqui deve ter questão da migração, muita gente saiu do meio rural para a área urbana, né? Tem uma série de fatores aí. No caso 2010, ó, que é o menor índice aqui de população rural, né? Neste gráfico, porque foi até 2010, imagino que 2020 seja menor ainda. Ó, a gente tinha aqui em 2010 mais ou menos quanto? Ó, tá mais ou menos nessa altura aqui assim, né? 180, então isso aqui é 40, então vamos pôr 5, 185 milhões de habitantes. Então, se você pegar 185 milhões de habitantes e multiplicar por 16, vai dar algo mais ou menos aí em torno de 29 milhões e meio, né? 29, quase 30, né? Quase 30. Então, desses 180 e alguma coisa, 185, 30 milhões estavam morando na área rural, tá certo? Então, o interessante de você empilhar é isso. Você tem uma análise como um todo, tá certo? Bom, vale salientar que aqui nós ainda estamos falando de barras, gráfico de barras. Todo gráfico de barras, ele tem que ser construído para variáveis discretas, tá? A gente não usa variável contínua em gráficos de barras. Sejam múltiplas empilhadas, sejam múltiplas lado a lado ou sejam barras horizontais verticais que a gente tinha no começo aqui,